Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição deste podcast Antes Tarde do Que Nunca. Eu sou o Pancho, jornalista, e esse podcast, como você sabe, foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, pessoas inspiradoras aqui de Blumenau, da nossa região e de Santa Catarina, no caso. De Santa Catarina, nosso entrevistado da semana passada, foi muito bacana mesmo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo essa entrevista. Siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify também. E não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, @pancho.com.br e @Real Rafa Silva, porque Rafael Silva é esse que está ao meu lado, criador desse podcast. Tudo bem, Rafael? Tudo certo. Obrigado. Eu tenho uma notícia. Qual? Muito legal que tu não sabe. Não tô sabendo. É o número 100. Ah, tu tá brincando. É a 100. Pô, é a que 100, orgulho tê-los no número 100, 100. então olha que legal. Obrigado, você que está 100 vezes ouvindo a gente falar aqui, então obrigado mesmo. Vou falar rapidamente dos patrocinadores, a galera que apoia essa bagaça, nem sei porquê, né? Mas eles apoiam, eles vão lá e pagam um boleto todo final do mês. Então, obrigado demais a Transpotec, Ricardo Oríbica, todo o time lá que desde o primeiro dia que a gente pediu o apoio foi, não, vamos fazer, e que não apoia só o Antes Tarde do Que Nunca, que apoia vários projetos Pomerode, eles são... Eles são os apoiadores, adotam lá. Tem a Fundação Fritz Miller com o projeto Pescar, que é maravilhoso, um monte de jovens lá que eles fazem uma transformação social. Então, obrigado demais, Transpotec, que é uma empresa gigantesca, maravilhosa, que dá muito orgulho de ser blumenauense. E também, nada mais, nada menos que uma das maiores empresas em tecnologia, escola para tecnologia, que é a ProWay, que, antes de mais nada, é dona, pai, vovó do projeto Entra 21. Um projeto maravilhoso que já formou mais de 5 mil desenvolvedores, o famoso Dev. E se não fosse a ProWay, a gente não teria empresas aqui na nossa região. E um mapa muito legal até para a reunião que eu vou ter amanhã de manhã, a gente vai falar sobre isso. A gente sai do primeiro Entra 21 de 700 empresas de tecnologia para quase 2.000 empresas de tecnologia depois que o programa foi implantado. Triplicamos então, o número de empresas absurdo. de tecnologia. Hoje o ISS representa 27, quase 30 milhões de reais em Blumenau, ISS direto imposto em cima na área de serviço de tecnologia. Então, obrigado para a Huawei por tudo isso que estão fazendo e também obrigado pelo apoio nesse projeto. Quem é que está aqui hoje, Pancho? Cara, quem está vendo no Esses YouTube caras aqui já são sabe, conhecidos. Figura carimbada aqui na região, né? Pelo amor de Deus. Juliano e Bruno Mendes. O meu pai ama eles também. E a gente também. A recíproca é verdadeira. Você tem que conversar com eles, você tem que falar com eles. Todo mundo deve ter uma história para contar com o Juliano e com o Bruno, porque, meu Deus, é muita coisa já que rodou, né? Os caras novinhos desses aí. 60 anos cada um. Muita história. Sem falar do pai dele, o Jarbas, que também já tem um monte de história para contar. Cara, muito obrigado pela presença de vocês. Estava ansioso por isso. E que bom saber que é o número 100. Olha, fiquei feliz da vida agora também. Legal. Tudo certo com vocês? Tudo certo, obrigado pelo convite. Ficamos muito felizes. E fico mais feliz ainda por saber que é o número 100. É um marco, né? A gente estava comentando antes, né? Por onde que a gente vai começar essa entrevista, né? Porque é tanta história, né? Eu acompanhei Eisenbahn, os restaurantes, né? O Will, o Yuzu, o Porão, o Basement, né? Enfim. E agora vocês estão se aventurando já há algum tempo, já, né? O quê? Uns 10 anos, acho eu, nos queijos? Desde 2013. 2013 são 8 anos já, então. Mas já, assim, a gente já estava mexendo com o assunto um pouco antes, né? 2011. 11, 12. 2011, 12. Eles estão agora, então, à frente da Pomerode Alimentos ou Alimentos Pomerode? Eu nunca sei. Pomerode Alimentos. Pomerode Alimentos, tá certo. Antiga Laticínios Pomerode, que virou Pomerode Alimentos. Isso. Fabricante originalmente do Kreuterkäse, que é um produto super conhecido, mas que implementaram aí a marca Vermont com queijos finos, vamos dizer assim, né? Acho que a gente pode dizer queijos finos, né? Essa é a definição mesmo. É a definição mesmo. Então tá bom, viu? Eu ainda lembro um pouquinho das coisas. O gosto aguçado ainda tá bom. Eu lembro uma vez, eu acho que foi o Bruno que falou que vocês fizeram um estudo com relação ao nome. Acho que na época ainda era um outro nome, era o nome daquele queijo que era... Acho que era o nome só do produto, né? Não me lembro o nome do... O Kreuterkäse. O Kreuterkäse. Kreuterkäse. O queijo fundido, né? Isso, é. Eu acho que vocês fizeram um estudo e avaliaram que o nome Pomerode era um nome muito forte e tinha uma relação com qualidade. É isso mesmo? Vocês sentem isso também, não? Sim, sem dúvida. O que a gente descobriu, quando entrou no negócio, foi descobrir que o Kreuterkäse era feito com queijo nobre, com queijo parmesão, né? Então, o que a gente mudou, a gente colocou a expressão creme de parmesão na embalagem. Para dar o real Porque valor. é difícil aquele nome, né, cara? Para o público que não é da região, que não tem a exatamente. história com o produto, que entenda, vendo a embalagem, o que é, né? Então, essa foi uma das mudanças que a gente fez quando assumiu o negócio. Né? E é um produto que foi mantido, ele está mantido, né? Sim.
E não para de crescer. Não para. 70 anos, tem mais de 70 anos. E onde que ele chega no Brasil? É de 48 o Kräuter Käse. 1948. 1948. E ele chega aonde esse produto? Está no Brasil inteiro. Vai do Acre ao Rio Grande do Sul. Dura bastante, né? Acho que a validade dele é bastante. Tem 6 meses. 6 meses de validade. 6 meses, não precisa de refrigeração. Aí facilita, né? Isso deve ser uma dificuldade para o negócio de vocês, né? A câmera fria, né? A logística. Cara, a logística no Brasil, ela é uma dificuldade se for carregar um lápis, né? Ele é um problema. Tá melhorando, mas ainda como assim... é que é isso dentro... Antes de a gente começar com essa história, vamos lá, vamos resolver logística aqui. Como é que é isso para vocês? É uma dificuldade do negócio, né? Inclusive, hoje o Juliano estava lidando aí com essas questões, assim. Não tem muita oferta de transporte refrigerado, né? E aí, por outro lado, nós também temos cargas que não precisam de refrigeração. E aí, despacha como? Separa, despacha junto, frete mais caro. Sim. Entendeu? Tem uma complexidade bem grande. E aí no Brasil, o que a gente faz, o queijo que a gente faz é um queijo muito delicado, né? Muito sensível, um queijo com mofo branco. Ele é um queijo que não pode esquentar. Só pode esquentar na hora de comer. Ele não pode ficar 4, 5 horas fora de refrigeração e depois refrigera. E é produzido na região mais quente do país, se bobear. Exatamente, ele sofre muito. Mas no Brasil não existe uma cultura para esse tipo de queijo. Existe para um queijo mais comum, que não sofre tanto com temperatura. Um queijo parmesão, que é bem comum, é especial, tudo, mas é comum, ele não tem problema se ele esquentar durante 4, 5 horas. Sim. Um queijo prato, mussarela, não vai acontecer nada se ele ficar a noite toda fora da refrigeração. Certo. O brie, o camembert, não pode. Então, como não tem essa cultura no Brasil, quem vai manipular, lidar com o nosso queijo, que vai transportar, quem vai receber lá na loja, no supermercado ou numa distribuidora, não tem a noção de que ele não pode fazer com o nosso queijo o que ele faz com um parmesão ou com um prato ou mussarela. Só que ele faz. Ele acha que é queijo. Ele acha que é queijo. Ele fez isso a vida inteira. Exatamente. E muitas vezes deixa fora da refrigeração. Então, às vezes, uma reclamação lá de longe. A gente vai comparar com o que a gente tem lá, todo lote a gente tem guardado, a gente compara o nosso, está perfeito, e o cara manda foto de um queijo detonado. O que aconteceu? Em algum lugar na logística, ele ficou fora da refrigeração e estragou. Vocês têm que educar a jornada ainda. Rafael, exatamente. Vamos investir em transporte frigorífico. Vamos fazer uma startup é uma boa. Olha, acho que tem jogo aí. Olha, porque esse sofrimento não é só nosso, é de um monte de empresas pequenas, como a gente, que não tem muita opção. Uma Sadia, uma BRF, uma JBS, tranquilo, né? Tem empresas dedicadas, né, a eles, né? Tem estrutura. Trabalham só para eles. Né? Exatamente. Eles têm gente para ficar cuidando disso, tem termômetro dentro do caminhão, dentro da caixa, fica monitorando tudo. A gente não tem como fazer isso. Não, e deve monitorar a temperatura online, né? Tipo, tá ali no computador. Hoje já tem a tecnologia para isso. Uma startup que tinha um monitoramento para cargas de refrigerado. Tem uma de Chapecó, se eu não me engano. Essa mesmo, né? Essa mesmo, que fazia toda essa leitura, entregava um monte de números pro cliente, assim. Eu quero saber como é que vocês caíram nessa. Tipo, como? Tipo, do nada aparece uma empresa estamos vendendo, porque era uma empresa que já existia, né? Vocês não criaram do zero. De certa forma, fizeram uma transformação gigante. Eu acho que nem se parece com a empresa que vocês compraram. Mas como vem uma oportunidade dessa? Tem uma empresa, né, de laticínios aqui, na época, eu acho que era muito focado em laticínios. Como é que foi isso, cara? De onde é que veio essa... Quem foi o primeiro louco aqui? Não, então, Quer dizer, eu vou. Tu vem ou não? Não, tudo começou em 2006, né? Mas por culpa do Bruno e do meu pai. Conta aí, Ivan. A história. A história vem lá da cervejaria, né? 2006. Não queria falar do passado, mas não tem como. Não, lá não tem problema. 2006 vocês estavam com a Eisenbahn ainda. Né? A história vem lá, que a gente começou com a cervejaria a ter uma relação mais profunda com gastronomia, né? A gente foi... Até para harmonizar. Exatamente, por conta disso aí. E aí, no meio dessa história, apareceram os queijos, né? E a gente começou a se interessar e tal. E em 2006, nós fomos para os Estados Unidos, numa conferência de cervejarias artesanais, que acontece anualmente. E lá nós vimos uma palestra de um empresário que tinha uma cervejaria e uma fábrica de queijos, lá em Seattle. E aí ele falou muito disso, de harmonização de cerveja com queijo. Que até então a gente só sabia que era vinho com queijo. Vinho. Cerveja com sempre queijo se falou, exatamente. Cerveja era só cerveja. Cerveja era só cerveja. Né? Não se falava de harmonização né, com cerveja. Era um assunto de vinho. Né? E aí ele falou muito disso. Falou de produtos especiais, de café, de chocolate, mas ele tinha uma fábrica de cerveja e uma queijaria. E aí ele tratou desse assunto.
E a gente voltou, já estava com interesse em queijo, assim, pô, um negócio para explorar aí. E aí começa a nossa história com queijo. Aí fizemos com a Eisenman degustação com produtores de queijos, fizemos anotações, fizemos um folder, né, que tratava de harmonização. A gente foi desenvolvendo material. Eu posso estar enganado, mas a Eisenman também surgiu de uma viagem para os Estados Unidos, não? Sim, quando nós fomos estudar em Boston, né? A mesma coisa, ou seja, vocês estão trazendo coisas de lá, então. É verdade. Os Estados Unidos é inspiradora para vocês, né? Não, que os americanos são... Né? Tipo, cara, não, de fato, né? Passa 2 meses lá, tu volta, tu quer criar alguma coisa, tu não sabe nem o que é, mas tu quer criar alguma coisa. Eles estão sempre à frente, são muito bons, né? Assim, onde é que eles vão pesquisar? Eles vão na Europa, né? Muito. E eles pegam a coisa da Europa, que já está lá há tantos anos, e eles conseguem melhorar o negócio, né? Aconteceu com evoluir, o chocolate né? também, né? O chocolate nasceu... São muito bons. O chocolate ao leite nasceu na Europa, mas o americano... Tudo, pega tudo. Café, vinho, né? Chocolate, queijo, cerveja. Cerveja, eles tomaram conta, né, da evolução. Tomaram conta. E a gente comenta bastante, né? Na Europa tem produtos maravilhosos, né? De tradição, antigos, tudo. Mas o europeu, ele é, assim, de modo geral, né? Claro que tem empresas admiráveis lá, mas de modo geral, assim, pequenas empresas são terríveis em termos de marketing e comercial, as europeias. A gente lida com pequenas empresas da Europa, né? A gente acompanha pequenas queijarias, a gente compra de pequenos fornecedores na Europa, na França. É um desastre, assim, o marketing é terrível, é pior impossível. Os produtos são bons, mas não tem a gestão. Não sabem fazer. Vai em Portugal, aquelas queijarias na Serra da Estrela, são maravilhosas, vai ver entra no site dessas queijarias. É um terror. A marca, o rótulo, né? E aí tu vai para os Estados Unidos, o que eles fazem? Eles pegam aquilo que tem de melhor lá, fazem tão bem quanto, só que com um marketing exemplar, né? Eles fazem de um jogo de queimada um grande evento. Né? O americano ele tem uma, sei lá, algo com relação a marketing principalmente. Tu vai num jogo de basquete, no fim nem é um jogo de basquete. É um show, é um show que tem lá um monte de cara que tá com um monte de bola. Tem até jogo de basquete. Tem até jogo de basquete. Deixa eu voltar para a pergunta do Rafa. O Rafa tem a mania de perguntar. Vocês não respondem e ele pergunta de novo outra coisa. Então eu quero saber o seguinte: o queijo nasceu primeiro do que a empresa, então é isso. A empresa veio depois. A ideia de fazer o queijo... Pode-se dizer que nasceu o queijo, o nosso gosto, o nosso interesse por queijo nasceu lá em 2006. Nessa viagem. E aí com o Bruno, meu pai, trouxeram essa ideia da gente trabalhar o conceito de harmonização de cerveja e queijo no Brasil, porque só fala em vinho. Só se falava em vinho, né? E a gente viu como uma oportunidade. E fomos trabalhando, desde então a gente vem trabalhando isso. E para fazer esse trabalho a gente teve que estudar. E a gente se encantou com o queijo também. A gente não sabia nada de queijo, né? Naquela época. Nada. Né? Sabia de comer. Olha... E nem isso. Pouco também. Eu não comia quase nada de queijo. O Bruno gostava de queijo de criança. Gostava de requeijão. Eu não gostava. eu nem comia queijo. E passei a entender, conhecer um outro mundo que eu não sabia que existia naquela época. E aí a gente se encantou. Aí a gente acabou vendendo a cervejaria em 2008, aí fomos fazer, né, bar, restaurante, até que a gente resolveu mudar de novo e aí a gente pensou no que fazer. Retomar não, né? Mas resgataram aquela imagem que vocês tinham do queijo que vocês pegaram lá nos Estados Unidos, provavelmente, essa coisa. Não, mas aí naquele momento a gente pensou, vamos fabricar alguma coisa de novo que a gente gosta. Acho que o que nos dá mais prazer é criar marca, produzir, criar marca, construir o produto, ver ele numa gôndola crescendo, né? Educar o consumidor. E aí a gente pensou em voltar a produzir alguma coisa. Aí pensamos em primeiro... Pensar em indústria de novo. Né? Indústria de novo. Que não é fácil, né? A indústria no Brasil não é tão simples assim, né? Não é. Nem um pouco. Mas aí veio o queijo à cabeça porque a gente já vinha falando... A gente naquela época nos chamava a atenção que a gente ia comprar um brie no mercado e a gente depois queria comprar o mesmo, não lembrava a marca. Qual foi aquele brie que a gente comprou mesmo? E não tinha jeito, não vinha a cabeça. Não ficava na cabeça. Não ficava. De nenhum queijo, do gorgonzola, do brie, nenhum. Isso nos chamava a atenção, né? Pô, acho que dá para fazer um trabalho parecido com o da cerveja no queijo. Né? Então, daí que veio a inspiração. E essa aproximação com a empresa já existia, que vocês compraram depois, ou não? Como é que lá foi? atrás. Também nessa mesma época vocês se aproximaram. Que eles reativaram o Kräuter Käse no mesmo ano que nós abrimos a Eisenman. Isso foi 2002. Tá. Então a gente acabou, né, tendo alguma relação aí, se encontrando nos mercados, entendeu? Ajudava, né, um ao outro. Éramos conhecidos, né, do Zilsdorf, né? Até esses dias eu estava limpando minhas fotos do computador, achei um monte de foto. Em 2003, existia naquela época a Feira Boa Mesa em São Paulo, nós fomos expor.
E aí nós fizemos uma parceria com eles. Eles botaram degustadora dentro do nosso stand, botaram os produtos lá. Então a gente já fez naquela época uma parceria. Eu nem podia imaginar que um dia... Quanto tempo tem a Pomerode de Alimentos hoje na mão de vocês? Tá fazendo 8 anos. Já 8 anos, 8 caramba, anos. como passa rápido. Voa. Voa demais, demais, demais. Aí, então, como é que a gente entrou na Pomerode, né? Aí a gente decidiu ir atrás desse negócio, né? Vamos produzir queijo, né? A gente tomou essa decisão. E aí começou a discussão, né? Planejamento, como é que a gente vai começar isso, abrir tal. Uma empresa do abrir zero, empresa, né? Aí nós decidimos fazer um blog, chamado Diário do Queijo. Verdade. Isso eu lembro. Né? Tipo, o sinal era escrito pelo Léo Lápis, que estava Isso, encontramos ele ali embaixo. É isso aí. Coincidência, muito pequeno. E aí decidimos fazer um blog que iria contar toda essa experiência de abrir uma empresa, planejar ela, começar ela do zero, né? Sim. E aí a gente começou a fazer o blog. E nem tinha nada ainda, né? Bem inicial o negócio, a busca lá. E aí eles ficaram sabendo, né, a família Zilsdorf, que era a proprietária do Laticínios Pomerode. Que eles iam ganhar um grande concorrente. E aí eles não estavam mais com muito interesse no negócio. E aí eles nos procuraram. E Mesmo pra porque gente eles foi... tinham outros negócios também. Exatamente, né? E eles não queriam deixar o negócio morrer pelo lado emocional, Sim, né? exatamente. Tinha uma Tinha um relação apelo, familiar né? lá com Tá, eles. Um apego, E aí apareceu pra gente. Pra gente se mostrou uma ótima oportunidade, assim, para encurtar o caminho, entendeu? Exatamente, né? E mesmo assim aí um caminho difícil aí, né? Eu lembro que vocês se queixavam muito de toda a burocracia que tem para justamente registrar produto desse tipo e tudo mais, né? Foram anos e anos aí de perrengue, vamos dizer assim, né? Foram. Uma licença depende da outra, né? E aí assim vai indo, tu não consegue caminhar aí para frente com algumas coisas enquanto algumas outras não saem. Sim. E essas demoram muito para sair. Registro de produto foi uma coisa que evoluiu muito. Hoje é autorregistro, na maioria dos casos, né? Mas naquela época todos tinham que ser submetidos à aprovação e demorava bastante. Então a gente ficou bastante tempo parado, com a fábrica pronta, parada, sem poder vender, porque não tinha registro. Bem complicado. Mais difícil que a cerveja? Em termos dessa burocracia? Nessa questão, mais sim. A fiscalização é mais rígida, mais rigorosa, né? Por se tratar de produto de origem animal. Entendi. Então, e assim, o risco de fato é maior, né? Na cervejaria não tem risco nenhum para ninguém, a não ser uma contaminação por produto químico, como teve lá em Minas, algo assim, mas né, não tem como uma contaminação, a bactéria se criar lá do nada que vai fazer mal, não acontece, né? Já com carne, com queijo, com leite, pode acontecer. Então precisa mesmo de um cuidado maior, né? Mas a burocracia é exagerada. É grande demais. Hoje, se voltasse atrás, essa oportunidade que foi comprar uma Laticínios, né, a Pomerode, se tornou melhor ou tu acha que você faria do zero? Isso ajudou bastante, deu realmente uma encurtada? Eu imagino que sim, né? Porque eu acho que tem muito aspecto ali que, tipo, marca, essas coisas assim, quando tu olha o cara, existe uma densidade de produto ali, né? Não é uma coisa nova. Faria diferente ou não? Não, foi excelente. Legal. Ajudou isso. Encurtou mesmo. Porque o processo é muito complexo, né, para iniciar. Começa com a escolha do imóvel, e aí tem que ter aprovação, né? Aí vai para o projeto, é um negócio bem demorado. É um negócio a fábrica é a mesma ainda? É a mesma. A mesma ampliada. Mas é o mesmo lugar, pelo menos. Isso, mesmo lugar, né? Não, teve uma série de benefícios, né? A gente já tem entrado numa operação existente, né? A empresa, apesar de estar quase parando, ainda estava no mercado. E estava em pontos de venda excelentes. Estava no Angelone, estava no Zafari, no Rio Grande do Sul, estava no Santa Luzia, que é a loja referência para todo mundo no Brasil inteiro. Estava lá, ainda estava lá. Não, mas ainda é referência? Ainda é. Olha, eu acho que vai ser para sempre. Porque... Então, a gente chegando com um produto novo, né, com uma ideia nova, e só ligar para um comprador e dizer, aqui é da Pomerode Alimentos, a gente pode fazer uma reunião? Tá bom, pode vir. Agora, tu chega aqui, da empresa XYZ, estamos começando hoje, pode nos receber? O que é, como é que é? Fazendo queijo, mas já tenho queijo, não precisa de mais. Queijo coisa é tu ter uma rotina já, né, da logística de venda, principalmente já área comercial. Já está lá dentro. Outra coisa é tu tentar fazer a primeira conexão com o cara e dizer, estou fabricando um queijo aqui, eu tenho 3 meses de empresa. É realmente outra. E assim, apesar disso, a gente
encontrou uma resistência bastante grande. Nós fomos recebidos, mas não significa que a recepção foi boa. Entendi. Que a receptividade foi boa. A gente só ganhou, assim, porque, como o Bruno falou, a empresa estava quase fechando, então já não fazia mais ações do ponto de venda, já não tinha mais uma interação constante com os compradores. Né? Não Tava lançava sobrevivendo. novidade, né? Produto novo. Né? Então, eles estavam em processo de descadastramento ou muito desacreditados. Entendi. Né? Então, quando a gente chegou, aí a história da Eisenman, nesse momento, foi fundamental. Porque aí a gente chegou para eles, não, nos deem um voto de confiança. A gente já fez track isso. record tá aqui. A gente criou esse negócio aqui, ó. Vocês não vão acreditar na gente, porra. É, isso aí. E foi fundamental. Se não fosse isso, eu não sei se a gente conseguiria ter esse um prazo para recuperar a imagem em alguns pontos de venda importantes. Me dá um raio-x da Pomerode hoje. Quantas pessoas trabalham? Quantos produtos vocês têm? Onde chega esses produtos? Onde chegam? Em que estados? São 25 pessoas. 25 pessoas 25 hoje é entre produção, administração, loja, né? Comercial, equipe comercial. São quantos produtos? Uns 40, mais ou menos. Caramba, é muita coisa, hein? Doido. Tanto produto assim. 40, bastante coisa. E já teve mais, a gente deu uma Quantos boa da linha limpada na Vermont? pandemia. A gente A entrou maior parte lá da na linha empresa, tinha 10 produtos, nós tiramos 10, 3 já de cara, Aham. que a gente Quais foram? não achou interessante. Queijo, sabor salmão. Queijo, sabor salmão. Que doideira. Não imaginava Por favor, que tinha descubram quem foi o cara que inventou isso aí para chamar aqui. A gente precisa de uma explicação. Que doideira. E daí tiramos esses, né? E daí ao longo desse caminho a gente foi introduzindo todos esses aí, né? Desses 40, quantos são da Vermont? Da marca Vermont? 8, assim, produtos diferentes são 8. É que tem aí as variações de embalagem, né? Entendi. Mas Brie se pegar... de 1 quilo, de 125 gramas. Né? Mas o entendi. queijo é o mesmo, né? Entendi. Mas E aí, mais as geleias, né? embalagem. Que são quantas geleias são? 5 São hoje. 6, 7. Vocês estão perdidos no número de geleia? Como Já é que não se tem fosse, mais a... Se fosse 21 mil, 22 mil talvez, mas não, são 5 ou 6 ou 7. Não, e as geleias são, assim, hoje elas representam um volume importante para a gente. E ela foi um exemplo bom de ser citado, por quê? Porque geleia, o mercado está saturado de geleia. Sim, verdade. Esse é um caso que a gente Importado, chegava para o principalmente. comprador e dizia, lançamos geleias. E Putz, mais um. geleia está em decadência, geleia tem açúcar, o pessoal está procurando produtos mais saudáveis, geleia não tem interesse, já tem um monte, todos se cadastrando geleia. Não, mas tem um conceito diferente aqui, o que é? Aí mandava o rótulo, está escrito aqui, ideal para queijos. Opa, uma simples frase no rótulo Faz toda a fez diferença. toda a diferença. Caramba. E ela não para de crescer. O Bruno que faz as compras, né? E passa o maior trabalho para conseguir dar conta de abastecer a demanda que a gente tem, de tão alta que tem sido um produto que eu não como com queijo supostamente- a geleia deles. Ah, é? Eu como no pão mesmo. Eu não como pão, então é só como com queijo. Ah, bom, no Eu teu só caso, como no queijo. teu caso, né? Normal. Cara, eu sou, acho que um dos maiores consumidores da terra de queijo. Não é normal. Tudo é produzido por vocês ali em Pomerode? Não. As geleias são produzidas fora. Ah, entendi. É tipo A um gente private tem label, assim, alguma coisa isso, assim. São receitas nossas, né? Mas não são produzidas em Pomerode. E nós temos outros produtos, são torradas, também não são produzidas lá, né? A gente nem poderia fazer ali. Também não teria estrutura, né, para fazer isso. Entendi. São parceiros locais, não? Não, são Rio Grande do Sul e São Paulo. Entendi. O mel é de Minas, né? Ah, tem mel Tem também. o mel mel também. também, é Mel verdade. mel Mel com ideal queijo para é bom. queijos também. Mel ideal para queijo. Não, Pô, esse esse mel deve eu ser especialérrimo, né? Esse eu como com queijo. O mel, deles O mel também. É muito Mel é bom com queijo. é bom demais. Como é que vocês separam? É uma empresa familiar, né? Irmãos. Você tem diferença de idade? Qual a diferença de vocês? 3 anos. Eu sou 3 anos mais novo que ele. Tá. Pô, dá pra ver isso, Deu pra naturalmente. ver. Dá pra olhar, Tem menos quilometragem, parece, né? Toda hora essa gracinha. Como é que vocês separam isso? Como é que foi essa estrutura familiar? Isso é algo que realmente para mim chama muita atenção, né? E como é que é essa estruturação? Como foi sempre isso? Foi sempre assim? Vocês tinham essa harmonia? Quando é que essa harmonia acaba? Como é que conta um pouco dessa história, principalmente quando a gente fala em empresa familiar, empresas fortes, familiar. A Eisenbach foi uma dessas. Depois agora tem a Pomerode. Conta um pouco dessa dinâmica aí, desde quando vocês começaram a perceber
o valor de cada um, né? Eu acho que isso, às vezes, geralmente é uma dificuldade. Os pais, principalmente, querem que todo mundo seja igual a você, ou todo mundo igual a você, isso é ruim, né? Eu falo de pai, acho que o pai teve uma importância enorme nesse processo, nisso, né? Porque ele sempre nos incentivou a trabalhar com ele e trabalhar juntos, né? A gente sabe que tem um monte de gente que nunca considerou, assim, né? Outra possibilidade, né? É uma coisa natural, sabe? Já vem de cedo, de casa. Porque a gente sabe que tem vários exemplos de empresários que não querem os filhos, que não gostam de ver os filhos trabalhando, que não se dão com os filhos, né? Que não deixam, separar, né? Não consegue separar, não deixam os filhos se criarem, né? Sim. Né? E o pai sempre, quando alguém falava, que legal, teu filho, né? Tu está trazendo teu filho, ele falou, não, eu não estou trazendo, a gente está junto. Na cervejaria, muita gente falava, pô, que legal, tu botou teu filho para trabalhar contigo. Não, a gente começou junto, do zero, né? Ele sempre fez questão de enaltecer. Colocou como sócios, né? Sabe? Sim, assim, exato. Valorizando, Negócio, isso, né? exatamente. Não como filho do dono ou como... Não. Exato. A Então, postura muda. então a gente sempre teve de casa uma coisa muito natural, assim, nada forçado, sempre foi uma coisa dele, né? E a gente tem a sorte de a gente ter personalidades complementares, né? Então eu gosto mais mais comunicativo, apesar de hoje ele está falando mais que eu, né? Eu sempre vejo, quando está falando, é você que está falando? Não, é ele. O marqueteiro é o Juliano. Eu participei de umas 2 palestras, tu estava lá. Pode ser, mas ele fala mais. Provavelmente o Juliano estava em outra palestra no dia. O Bruno teve que fazer a tarefa de falar também para o pessoal. Então a gente se complementa, ele vai gosta mais da parte administrativa. Não que ele não goste de marketing, ele adora marketing. Não, eu gosto e a gente também. discute o tempo todo, né? Mas assim, é difícil explicar. A gente nunca sentou e falou, tu vai cuidar disso, né? Foi tu natural. cuida de quê? Eu cuido. Aconteceu. Aconteceu. E vai indo assim, né? Então a gente tem essa complementaridade e a gente também tem, acho que, respeito enorme um pelo outro, né? A gente respeita, cada um fala o que pensa, mas se é a área... Vou derrubar isso aqui daqui a pouco. Se é a área dele, né? Custa caro, por favor. Né? E ele tem uma posição firme em algo que é relacionado à área que ele cuida, beleza. Está resolvido. Não se discute mais. Nem se discute. E ele da mesma forma. Né? Então a gente vai, troca ideia, tudo, mas é bem difícil a gente ter uma posição radical, firme, não contrária e irredutível. Isso é bem raro. Mas se por acaso tiver uma posição um pouquinho mais concreta, o outro recua e beleza, está tudo bem, está tudo certo. Sempre alguém cede e Isso. depois fala, te falei, viu? Não era para ter feito assim. Isso também não acontece, então acho que também é um dos componentes. Com né? certeza. A frase eu te disse, eu acho que é a pior. Né? Eu te disse. Tinha um desenho animado, né? Te disse. Acho que era Carangos e alguma coisa assim. Isso foi... Na nossa época, a gente é mais jovem. Carangos e motocas, qualquer coisa do gênero. Enfim, vamos retomar aqui o papo do meu irmão. E tem mais uma palavra que faltou, confiança também, né? Porque além do respeito, eu estou tranquilo, eu não tenho preocupação nenhuma se ele está fazendo alguma coisa certa ou errada no financeiro, no administrativo, em TI. Tem preocupação zero. Se alguém tiver que se ausentar por algum motivo, sabe que vai estar em boas mãos do mesmo jeito. Né? Eu consigo ficar 100% focado no marketing, no comercial, né? Sem estar me preocupado, mas será que lá no financeiro está tudo certo? Será que lá em TI, será que não vai dar problema? Tem preocupação zero. Então, mas, Juliano, foi sempre também. Assim? Na época da Eisenbahn? Também. Foi sempre assim. Vocês conseguiram, de alguma forma, contrabalancear essa situação de vaidade interna entre vocês? Isso não existiu, de alguma forma. Talvez até teu pai, pela maturidade que ele teve dessa situação, ele conseguiu, de alguma forma, também controlar isso, né? Porque sempre tem um pouco mais, né? Às vezes, o Bruno quer um pouco mais técnico, talvez, um pouco mais especialista na parte interna, como funciona toda a jornada do produto, e você na área de marketing, querendo ou não querendo, te dá mais luz, né? E isso, às vezes, pode ser algo que pode incomodar. Pode, acontece, né? Em algumas famílias. A história da banda, né? Que o vocalista sempre é chamado para falar e no final, mas é a banda, né? O cara fica com destaque no final, né? Mas é normal, né? Cada um time de futebol é a mesma coisa, alguém vai se destacar. Né? E aí assim, a gente teve isso na cervejaria. Assim, muitas pessoas já vieram me perguntar, tu trabalhava pro teu irmão? Né? Assim, não, a gente é sócio e tal. Mas só vejo ele falando, entendeu? Mas nunca me incomodou, entendeu? Nunca foi suas não, exatamente. É
é o que ele fazia e o que eu fazia, entendeu? Lógico. E eu sabia o meu papel e nunca foi um problema isso. Né? Como é que foi a pandemia para vocês? Me conte um pouco do impacto dessa coisa doida que a gente vive aí no mercado. Acho que as duas fases, né? As fases do meu Deus, o medo. Não, a primeira coisa que me ocorre é assim, não sei, mas a gente passou mais tempo em casa, a gente, assim como o setor de decoração, por exemplo, de arquitetura, teve uma guinada, eu acho que as pessoas começaram a cozinhar mais também, de certa forma, começaram a consumir mais outras coisas que não consumiam antes, né? A minha percepção está certa ou estou totalmente equivocado? Não, está correto. É uma coisa delicada de falar, né? Porque, sendo bem prático, né? Bem frio, pro negócio foi bom. Sim. Num primeiro momento, a gente se assustou. A gente achou que ia ser um caos, que Todo a gente ia mundo se quebrar. assustou, Né? Para onde vai isso? O mundo vai acabar. E nos primeiros 2 meses foi muito ruim. As vendas caíram. Depois disso, a venda começou a aparecer e veio com força. Veio até anabolizada, né? Veio anabolizada, veio com força. Por quê? Porque as pessoas não podiam sair de casa, não podiam ir em restaurante, não podiam viajar. Estavam indo no supermercado e estavam comprando e estavam, né, fazendo... O dinheiro que iam gastar no restaurante estavam gastando internamente dentro de casa. Exatamente. Exato. Os supermercados nunca venderam tanto na história, né? Sim. Mas teve para a gente um outro lado positivo. Como a gente achou que ia quebrar, a gente se jogou na operação de uma forma que a gente jamais teria feito. A gente se envolveu nos mínimos detalhes com todos os processos dentro da empresa. A gente descobriu que tinha um monte de ineficiência, a gente descobriu que tinha um monte de coisa errada, a gente descobriu que tinha excessos, a gente descobriu que tinha um monte de coisa para arrumar. E a gente arrumou. Então, por que a gente fez isso? Porque a gente achou que, sei lá quanto tempo a gente ia ficar com a venda... Era um modo de sobrevivência. Sobrevivência. Como ajustar o máximo. Sabia o que ia acontecer, né? Então, tinha que se mexer, né? A gente reduziu a equipe, a gente teve que assumir o trabalho de várias pessoas, mas isso fez a gente modernizar a empresa, investir em tecnologia para as coisas funcionarem mais no modo automático, para diminuir a ineficiência. Então, teve um resultado, primeiro, de vendas mais fortes, né? Depois, num segundo momento, e a gente com uma estrutura muito mais eficiente, muito mais enxuta. Então, que bacana. Foi positivo no Pelo lado visto, no negócio. Então 2020 foi melhor que 2019 e 2021 está sendo melhor que 2020 também, né? Também está sendo melhor. faturamento Manteve, as vendas continuam crescendo. A gente até imaginou, vai dar uma acalmada esse ano, mas não acalmou, está vindo no mesmo ritmo de crescimento. O ano que vem a gente não sabe, mas esse ano tomou gosto tá por vindo. tudo que... Né? Quem ficou em casa protegido tomou gosto por essas coisas. Uma vez eu escutei até numa vinícola que ele falou que o paladar não volta atrás. Eu acho que depois que tu se acostuma com um produto de qualidade, né, dificilmente tu consegue pegar um produto que não é de qualidade. E aí está acontecendo isso com a cerveja, né? Sim, o cara migra para uma cerveja especial e não volta mais. Acontece com o vinho também. O vinho, para mim, sou eu, né? Para mim, vinho tem que ser doce. Eu sou daqueles que ainda não consigo gastar 150 num vinho. Não dá. Por mais que eu já tenha tomado vinhos até mais caros, mas nesse paladar eu ainda retrocedo. Na hora de pagar... Tem que ser bom o suficiente. Exatamente. Não, a gente fecha o olho, né? Não tem problema. Isso é de menos. E o futuro? Me contem um pouco. O que estava planejado e o que essa pandemia acelerou ou mudou o rumo aí do planejamento de vocês? A gente lançou esse ano, né, 2 produtos novos, né? O Sudbrack e o Pomerode, né? A ideia agora para o próximo ano, que assim, muito trabalho lançar um produto novo, né, em queijaria, né? Queijos que a gente lançou demoram muito para ficar prontos. A gente tinha lançado o Vale do Texto, né, que ganhou um prêmio. A gente tinha lançado e ele ficou pronto na pandemia. Isso foi um baita problema, que a gente não tinha para quem vender, porque a gente não conseguia cadastrar em nenhum cliente, então foi uma grande dificuldade. Né? E está lá todo aquele investimento, né, produto, tinha queijo 6 meses lá pronto. Imagina. O Vale do Texto é o mais duro de vocês, é isso? É o mais... Exatamente. Então, assim, é um queijo recente ainda. Então, digamos que temos 3... Na verdade, tudo é muito recente, né? Mas temos 3 produtos aí que a gente pode trabalhar muito. Então, para o ano que vem é consolidar isso que a gente tem e continuar crescendo. A gente tem fábrica ainda para produzir mais.
Então é isso aí. Podemos, Esse é o... Para complementar. Ele dá um sorriso meio estranho. Ele podemos esperar uma venda aí? Tem uma venda aí? Não, né? Ele deu um sorriso meio estranho que eu tava falando, né? Só para te saber, tá? Não, parecia que ele sabia de alguma coisa que tu também é, sabia que nós dois não sabíamos. ainda. Né? Então não me Esse conta pessoal de tudo. startup só pensa em fazer startup. Só pra venda, vender, né? É só esse, Nunca né? vi um negócio desse. É porque o investidor, ele é um tanso, porque ele entra no negócio para ficar uma jornada inteira se ferrando e ele só vai ver um dinheiro, talvez se vende. Talvez, né? Talvez. Então, é bem talvez. Né? Para nós é muito, né, muito necessário aquele negócio que é a venda, né? Não, quando a gente vendeu a cervejaria, um monte de gente procurou a gente, dizendo, como é que eu quero montar uma cervejaria, né? Pode dar umas dicas, tudo, aí no meio soltava, porque a gente tá montando para vender. Já começou errado, né? Que doideira, né? Loucura. A gente isso. nunca montou nada pensando em vender. A gente monta porque a gente gosta, porque a gente tem tesão pela coisa, pelo produto. A venda, se acontecer, né, se for bom, é uma consequência do trabalho que a gente fez, porque a gente estava, né, curtindo, gostando de fazer. Mas não que a gente não trabalha com esse objetivo em mente, vamos trabalhar para vender. A gente não acredita nisso, né, nessa forma de pensar. Pode até ser que dê certo para algumas pessoas, para a gente, acho que não. Mas já que a gente está num ambiente tecnológico aqui, que respira tecnologia, a gente ama tecnologia, a gente ama informática, automação, né? Apesar de fazermos queijos artesanais, a gente tenta automatizar o máximo possível e informatizar o máximo possível. A gente começou a produzir queijos e a gente sentiu uma necessidade enorme de um sistema de informação, um software, um aplicativo que desse suporte à produção de queijos. E aí a gente pensou, fomos pesquisar, existe algo assim para resolver esse problema no mundo? Não existe. Procuramos por tudo, não existe. E aí a gente tem pensado em talvez, quem sabe, um pouco mais para frente. Já estamos até em conversas e tudo. Se vai nascer ou se não vai é outra história. Mas é uma ideia que está nascendo de uma dor que a gente tem lá dentro hoje. Sabe que me caiu a ficha agora. O Yuzu foi vocês que fundaram, não foi? Foi. Sim. O Yuzu foi um dos primeiros cardápios digitais. O primeiro. Foi o primeiro do Brasil. cardápio digital do Brasil. Com o iPad. Quem construiu foi o Henrique Bilbao. Isso mesmo. Henrique Bilbao. Cara, agora fechou todos os pontos, assim. Eu me lembro que ele fala muito desse cardápio digital. Quase fiquei sócio dele até hoje. Né? Fico puto. Falei, não sei se é ele ou eu que me arrependo de não ter ficado sócio dele. E eu acho muito legal essa história que ele fala, cara, foi o primeiro cardápio digital, assim. Então, realmente fala tecnologia e é até espantoso, porque, vocês estão o tempo todo nos Estados Unidos, é uma vibração para vocês. Sim. É louco vocês não terem entrado nessa área de tecnologia. De fato Maria está lembrando aqui, primeiro no Brasil, segundo do mundo. Caramba, Maria sabe tudo. Meu Deus, isso foi em 2011, acho que foi. 2011. Abriu em 2011. Era nos iPads. Isso. Vamos pegar um pouco dessa história. Como foi para vocês? Vocês foram seriais assim com relação a empreendimentos de restaurante. Vocês tiveram o Basement, o Yuzu e depois o Iu, né? Isso. Como foi essa experiência? O Bruno deu uma baixada na cabeça e ficou puto agora. Porque foi meio traumática mesmo, né? Mas como foi essa experiência? Até porque, para mim, é um trauma. Eu não invisto em alimentação, porque o meu pai veio dessa área de restaurante. Ele contou pra gente. E ele só contava barbaridade, né? E para mim aquilo, eu disse, cara, nunca vou botar um real nesse negócio pelo medo que é. Como foi isso? A não é para fracos. Vocês disseram é um ramo extremamente complexo, né? Mas é importante, é grande, né? E rentável, exatamente. Rentável, enfim, acho que quando acerta o negócio, exatamente, ele vai bem. E é um ramo interessante, né? Vocês começaram por qual? Pelo Basement? Foi o primeiro? Não? Pelo Basement. Deu super certo, né? O Basement é incrível. Tá aí até hoje. Tá aí, até hoje. Eles venderam a operação. O Yuzu também tá aí até hoje. Exatamente. Né? Acho que o problema foi o Will. O traumático foi o Will, Mas traumático por quê? Muito investimento e de repente já teve que... Eu acho que a gente gostava tanto, né? Da ideia? Da ideia do que foi feito, do cardápio, de tudo, da decoração, do ambiente. E a gente sofreu muito assim por não ter dado certo. Né? Para nós estava perfeito o negócio. Mas não estava errado, não deu certo, né? Nós fechamos, né? Então a gente errou nele, né? Então não foi uma experiência boa. Erraram onde? Erraram em ter investido demais em equipamento? Não. Erraram no menu?
Tem o timing, eu acho também. É complexo, né? assim, Sim. juntar-se. Qual é o motivo? Ponto importantíssimo, o Eu timing. acho que o timing. Se fosse hoje seria diferente. Com essa maturidade. Com certeza. né, Esse é o problema do cara viver à frente do seu tempo. Isso é verdade. O dono da maior aceleradora do mundo deixa bem claro. É o segundo aspecto do sucesso. É o timing. Sem Beleza, dúvida. tu pode fazer. Vamos lá, cara, a gente está falando de metaverso aqui. Mas o Second Life já fez isso há uns 15 anos atrás. Sim. E não Fora deu do certo, tempo. porque não estava no timing. Então o timing verdade. é muito rigoroso às vezes. O nosso pai trabalhava com a indústria têxtil, né? E aí, durante uma fase, ele representou algumas empresas de equipamento de fora e teve uma empresa americana que ele representou durante bastante tempo e tinha um equipamento para atingir tecido. Era revolucionário o negócio, ele era encantado pelo negócio. Ele ficou 10 anos tentando vender uma máquina. Ele ia desistir do negócio, ele vendeu a primeira e começou a vender. Deu 10 anos. Entendeu? Então, assim, estava fora do tempo o negócio. Sim, né? exatamente. Às vezes a pessoa está muito adiantada. Né? E Mas tu não falas é. isso também, né? O Rafa sempre fala isso, que tem que insistir no caso de startup, por exemplo. Vocês têm que insistir 2 anos no mínimo, senão não adianta. Não conversa com uma tem que- startup com menos de 2 E anos. tem que planejar para isso, né? Para Exatamente. segurar. Se não tiver, Exatamente. melhor não entrar. Porque Mas daqui a- o, Pode falar, desculpa. o Will, ele tem esse fator do momento, acho que é bem importante nele, né? Eu acho que o Blumenau Acho que evoluiu sim. muito nos últimos anos, É verdade. abriu, né, várias opções. Eu acho que hoje poderia ter uma grande chance de ser diferente. Mas naquela época, a gente avaliando assim, não tinha estacionamento. Naquela época, o não ter estacionamento ainda era um ponto muito importante. E o que aconteceu? Não tinha Uber, tem que lembrar o pessoal que tá aqui. Exatamente. Não Não tinha. Do lado Uber, do cartório Nóbrega tinha um estacionamento. Antes Na da gente Nereu. fechar o aluguel, nós fomos lá, conversamos com ele. Dissemos, nós vamos abrir um restaurante aqui, topa funcionar? Porque a gente já tinha feito isso com o pub, o estacionamento do Bradesco. E eles Exato. toparam e está lá. Sem aquele estacionamento, o pub provavelmente não teria dado certo. Né? Ele disse, tá bom, eu topo. A gente deixou o restaurante pronto na hora de abrir. Fomos lá, pois é, eu pensei bem. Ele deu para trás. Ele não cumpriu o que a gente combinou de Palavra, boca. que Então tem valor. ficamos sem estacionamento. Era uma das maiores reclamações que tinha. Mas eu acho que eu acho que um erro que a gente cometeu foi a gente não queria que ele fosse um restaurante sofisticado, pelo contrário, a gente queria que ele fosse um restaurante informal, descontraído, mas eu acho que a gente fez as pessoas pensarem que era um restaurante sofisticado para ir só em ocasiões especiais, Era mais pra ser do dia a arrumado. dia. Noite, né? Isso. E não era essa a ideia, Claro. mas talvez a gente tenha passado essa ideia, e aí eu acho que isso prejudicou. Mas do basement. Cara, como é que vocês tiveram essa visão? Porque, meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que era aquela caverna, né? Eu vou te mandar antes de você fotos. ser estruturado aquilo. Eu te mando fotos. Né? Como é que vocês olharam para aquilo e disseram, não, aqui dá um negócio chamado basement. Como? Como chega nisso? Porque principalmente eu que sou um cego para isso, quando eu vejo um lugar assim, eu não consigo imaginar as coisas prontas. Como é que vocês viram o basement antes do basement? E de onde é que apareceu aquele basement espaço. ali? A história do porão, a arquitetura dentro, prédio centenário. Puta, é tudo lindo, sabe? Puta, a gente enxergou lá na hora, pelas experiências que a gente tinha, né? A gente visitou muito bar Vocês por causa da visitaram cervejaria. bastante, né? Aí, em tudo que é lugar, né? Viajando, em São Paulo a gente andava o tempo todo. Aí vendo as novidades, né? A gente enxergou a possibilidade lá, um negócio. A coisa do secreto, escondido, nunca teve placa Tava lá na na época, frente. né, do speakeasy, né? Aquela história dos bares americanos na época da proibição da bebida alcoólica. Os bares eram escondidos atrás de uma farmácia, né? Atrás de uma Entendi. loja de sorvete, Chicago, uma muito sorveteria. forte, né? Tu entrava- Chamava speakeasy, né? A E lei quando a gente seca. abriu, tava meio que na moda, né? Voltando essa história do speakeasy faz de conta, né? Então o porão fazia, né, um pouquinho desse papel. Vocês Né? tinham a ideia de abrir um bar e foram atrás do local? Como é que surgiu exatamente essa... O corretor ofereceu aquele espaço para a gente quando a gente ainda estava na cervejaria. Ele pensou em a gente montar um restaurante lá, né? E aí a gente já tinha... Choperia. Falava em choperia, né? Sim, na época. sim. Ah, é verdade, é choperia. Então a gente conheceu aquele espaço quando a gente estava na cervejaria. Depois que a gente vendeu, a gente lembrou daqui, vamos fazer um bar, tem aquele porão. Nós fomos procurar, ele ainda estava procurando, porque ele tinha recebido proposta de um monte de coisa que ele não queria botar lá. Entendi. 1,99. Caramba, esse tipo de imagina, coisa. não, pelo Não ia amor dar de certo. Deus. Aí alguém tem que falar pra esse cara que não ia dar certo. Eu acho que ele só servia pro basement, né? Realmente, cara. É verdade. Botava em 99. Mas isso aí, a tua pergunta acho que é bem interessante, que
Muita gente fala assim, tem ideia, né? Tem ideia inovadora, mas a ideia inovadora não vem do além, né? Ela é um monte de referência que a gente vai juntando ao longo da vida, estudo, leitura, viagem. De repente a gente se depara com uma situação e aí essas referências... Os pontos se ligam, se né? ligam. A gente às vezes nem sabe por quê, mas se ligam, mas a gente está com um monte de informação, carregando um monte de informação. Então, o Bruno falou de referências, a gente foi várias vezes para a Alemanha com o pai e depois por causa da cervejaria. Na Alemanha é cheio de bar assim, né? Porão, antigão, com aquele clima assim escurinho, tudo. Tijolinho, então, estrutura antiga, em Chaimel, né? Então assim, a gente via para os Estados Unidos e ela via esses speakeasy, né? A gente foi conhecer alguns. Então vai juntando essas referências, de repente vem a ideia, mas ela não cai do céu, né? Sim. É um estudo, é pesquisa, é viagem, é ir atrás de informação. De repente, a ideia vem do além, né? Mas não é do além, né? Com certeza. Não, e foi um sucesso. É um sucesso ainda, né? Cara, eu digo que foi porque eu não frequento mais, né? A gente vai avançando na idade, aquela coisa. Tu lembra que a gente fez um eventozinho só para alguns amigos lá? Lembro. Vi as fotos esses dias também. Sensacional. Limpando aquelas fotos, tu tava lá É muito legal. Botou uma mesa no meio lá. Cara, tinha exatamente. E o balcão, né? A história do balcão, que eu acho sensacional também. Enfim, tudo muito bem montado lá, né? Teve umas inovações também para o mercado, né? A gastronomia, assim, não tinha fish and chips, não existia fish and chips em lugar nenhum assim, aqui. Não tinha muito negócio em porão, né? Verdade. Não existia. Depois abriram alguns, né? Prato individual. Só tinha prato para 2, 3 por aqui. O serviço, né? O formato de serviço, a metodologia de trabalho. E o entregador, o runner, exatamente. Foi o primeiro, acho que vocês foram os primeiros a adotar isso aqui. Hoje está tudo assim. Até fiquei impressionado, fui no Norden esses dias. Pô, o cara tirou o pedido, não deu um minuto, cara. Já estava ali, eu falei, caramba. Aí eu lembrei de vocês, falei, meu Deus, acho que foi o Basement o primeiro a adotar esse negócio de runner aí. Muito bacana isso. Essa história de inovação tá muito forte com vocês, né? Tipo, cara, pensando bem. Agora, lembrei desse negócio do cardápio, ficou gravado. Poxa, como é que vocês iam pensar, né? De certa forma, talvez viram alguma coisa ou estruturaram essa situação de insights. Mas eu tenho algumas perguntas, posso fazer? Deve fazer. Tem algumas perguntas, são 4 perguntinhas rápidas, está no fim, fica tranquilo, respira. Qual foi a maior dificuldade ou uma escolha ruim? Um ou outro. Nesse processo todo. A história inteira de vocês, falando mais na parte de business, alguma coisa, qual foi a maior dificuldade ou pandemia que aconteceu no começo, principalmente qualquer coisa, ou uma escolha ruim? Já não deve ter por aqui, deve ter por ali. Isso na Pomerode? Não. Ou em qualquer história, negócio? Em toda a tua trajetória. Seu irmão de sócio, não pode falar o irmão de sócio, tá? Acho que sem dúvida nenhuma foi, assim, para mim, né? Foi montar o Will. Foi a avaliação errada que a gente fez na época, né? A gente avaliou o quê? Quando a gente montou o pub, a gente pensou, pô, Blumenau tá carente de um bar mais legal, mais bem estruturado, tudo. Pô, a gente imaginou, tá carente, vamos montar. Tava carente, né? Deu certo. Quando a gente foi montar o Will, a gente pensou, Blumenau tá carente de um restaurante italiano. Um restaurante italiano, né, com comida mais elaborada e tudo mais. Montamos um restaurante italiano. A gente descobriu que não estava. Assim, a gente estava, mas a cidade não estava. As pessoas estavam felizes. E é um perigo a gente seguir o que a gente acha. Né? Eu sempre digo isso. Em modelo de tecnologia startup, a gente fala muito, não se apaixone pelo produto. Se apaixone pela solução que tu vai resolver. Exatamente. O produto vai nascendo com relação a isso. Faz sentido. É que o problema que vocês imaginaram haver era o problema de vocês, não da cidade. Exatamente. Né? Exato. Eu quero comer uma boa macarronada e eu não tenho onde ir, mas a cidade estava feliz com o que tinha, provavelmente. Né? É mais ou menos isso. É a educação do consumidor, né? Ele não sabia que ele precisava daquilo. Também depois tem o isso. paladar dele hoje melhorou, talvez hoje ele dizer, poxa, por que não tem, né? Também tem isso. Bruno? Verdade. Hoje a gente escuta um monte de gente falar, né? Pô, que saudade do Will. É mesmo, tem mesmo. Não lembro de te ver muito lá. É verdade, é bem isso aí. Bruno, alguma dificuldade aí que te marcou? Ou uma escolha ruim? Sem dúvida, né? Que é mais alguma aí. É uma vida sem dificuldade, uma vida tranquila dessa família Mendes. Essa família Mendes O problema é o bate-pronto, né? Dificuldade de lembrar, mas tem várias. Faz a próxima pergunta, quem sabe depois ele lembra então. Uma inspiração, quem foi um mentor para você e para você, João? Um mentor ou uma inspiração? O nosso pai, né? É clichê, mas... mas a gente sabe que é real. Né? Sabe que ele tava... O Toné me mandou uma mensagem esses dias. O
o Juliano, o teu pai estava no... Não, desculpa, o Toné não. O Júnior. Que ele falou com o Toné e o Toné confirmou para ele. O teu pai foi um dos... Como é que é? Idealizadores do Bluesoft? Aí, não sei. Sério? Aí falou, eu acho que sim. Eu falei, não sei, vou perguntar para ele, mas ele tem um problema de comunicação, tudo, não sei se ele vai conseguir falar, se ele vai lembrar. Perguntei, ele não lembrava. Perguntei para minha mãe, eu fui pegar ele várias vezes lá em reunião lá. Aí eu voltei com o Júnior e falei, não sei, não consegui descobrir. Ele falou, não, eu já sei, falei com o Toné disse que sim. Olha só. Aí ele me mandou uma cópia da primeira ata. Tava lá. A assinatura do Jarbas. Então eu vou fazer... Cara, vocês têm que participar, poxa. A gente está com a presidência nova, sou vice-presidente agora, tá com a presidência nova do Bruno da Mega Sul. A gente está procurando uns heads voluntários, tá? Com tempo sobrando. Com tempo, com dinheiro. Tempo, dinheiro, qualquer coisa sobrando. Geralmente, quem tem tempo tem um pouco mais de dinheiro, senão não tem esse tempo. Mas eu cortei o Bruno ia falar e... Não, é assim, que nem o Juliano falou, é clichê, mas de fato né? Assim, nos ensinou muito, nos guiou, né? E é isso aí, é uma inspiração nossa. E sempre foi. A gente fala, ele não participa mais do negócio com a gente, mas a gente fala quase todo dia dele, de algum ensinamento, alguma coisa. Umas frases. Mas assim, saindo desse âmbito aí familiar, uma inspiração é o Jim Cook, da Samuel Adams. Sim, né? Sem dúvida. Foi uma inspiração para Eisenman. É um gênio. É o Steve Jobs da cerveja. Sim, exato. É um gênio. A empresa não para de crescer. Ele se transformou, gigante. Né? Foi para outro... Se transformou, cada ano que passa, ela cresce. Está na Bolsa, né? Nos Estados Unidos. É enorme, né? Empresa bilionária. Cada ano que passa, a participação da cerveja no portfólio diminui. Então, vê como é um cara dinâmico, né? Antenado, está evoluindo, o negócio está mudando. Não é mais cerveja não só. Para, né? Cerveja não para é uma parte do negócio. Mas começou fazendo cerveja. Que bacana. Chamado de louco. Né? E é isso. Um gênio, cara. Algum nome diferente, Juliano? Para ti? Mais um clichê. Steve Jobs, né? Eu ia falar do Steve Jobs. Mas Steve Jobs da vida. É que a gente, também falando do pai, a gente cresceu ouvindo meu pai falando do Steve Jobs. É mesmo? Mas eu acho que todo dia. Ele era apaixonado, endeusava o Steve Jobs. Pô, em 80 Imagina, né? Exatamente. Tem foto da gente usando o Mac com quantos 84. anos? 84. Caramba. O pai já usava na Men's Engenharia. Fazia os projetos com o Mac. Projeto. Sabe o que o pessoal da tecnologia de Blumenau falava para ele? Olha aí eu brincando com o ratinho, era o mouse. Debochavam dele. Todo o pessoal de tecnologia da cidade debochava dele porque ele usava um computador maçãzinha com mouse. colorida ainda, aquela maçãzinha colorida. Ele usou no Apple nos anos 80 durante bastante tempo. Daí chegou num momento com os softwares que foram aparecendo, acabou tendo uma limitação, né? Sim. Mas ele usou muito. O Windows, né? Que depois comeu tudo, né? Então, dominou, né? E aí depois teve uma inversão agora, né? Exatamente. Se fosse empreender, o que vocês não fizeram? Né? Meu Deus, não tem nem mais o que falar, né? Se fosse empreender algo totalmente diferente, o que fariam? Se a Pomerode deixasse de existir amanhã, putz, o que eu vou fazer? Eu acho que alguma tecnologia. Coisa com tecnologia ou gastronomia também, ou gastronomia. Né? Porque mas gastronomia vocês já estão, então não vale, né? Não vale. Gastronomia vocês já estão no ramo de gastronomia, mas tecnologia a gente vai aceitar até. Acho que pode ser. Eu falo, eu amo queijo, eu amo cerveja, mas acho que tem uma coisa que eu gosto mais do que queijo e cerveja é tecnologia. Putz, o Bruno também sou apaixonado por isso, né? E a gente fica passando pela cabeça o tempo todo ideias de coisas que faltam no mercado que não tem hoje, que algumas soluções simples e escalonáveis que poderiam ser vendidas no mundo inteiro, não só no Brasil. Manda para esse cara aqui, ó. Esse é o cara. Quem sabe surge uma parceria aí. O CEO, CTO, a gente já faz tudo virar lenda. Tecnologia também, tu acha? Também, sem dúvida. Se encontrasse aos 19 anos, batesse ali na... Santo Antônio, não? Não, 19 já está na 19 faculdade. 19 já saiu do Santo Antônio já, né? 19 estava na faculdade. Saído, já. Tinha saído já. Faculdade. O que você falaria para esse cara? Para ti mesmo? Como é que é? Se você se encontrasse com 19 anos, o que você falaria para você mesmo? O que o Bruno de hoje diria para o Bruno de 19 anos? Por que 19 anos? Eu não sei, tá? Continua Não sei por que ele pegou... Continua a engenharia, que eu abandonei. Engenharia? Como assim, Bruno? Porra, não acredito. Fez influenciado pelo pai e abandonou. É isso, Um ano matado aí e abandonei. Mas eu teria fugiu do cálculo, né? Muito complexo. Física, mas então cálculo. tu diria o contrário, né? Tu chegava assim, ó, cara, esquece engenharia, não faça isso. Não, mas eu faria, eu continuaria. Hoje eu mesmo? continuaria. Sim.
Porque, assim, de certa forma, a gente usa bastante, né, hoje lá. Muito. Lá. Mas daí Cuidando não- de fábrica, de manutenção, de equipamento, talvez. instalação. E acho que faria todo sentido hoje. Mas Entendi. hoje consegue informação mais rápida, passar 5 anos fazendo engenharia. Não, naquele momento da vida eu não mudaria nada. Faria administração e adoro o assunto, o tema, principalmente quando é mais voltado para marketing, né, estratégia, né, criação de negócio, tudo. Sou apaixonado por isso e não me vejo fazendo outra coisa. Até pensei lá atrás em fazer engenharia química, se tivesse feito hoje estaria ajudando muito, né, a fazer queijo, mas eu acho que não trocaria pela área de administração. Mas certamente ele diria assim, cara, esquece esse negócio de abrir restaurante italiano, cara. Não. Pense depois, talvez. Mas não quando chegar na tua cabeça e dizer assim, vou abrir um restaurante italiano. Não, adia. Pronto, aí acho que daria certo. Faz sentido, né? Juliano, Bruno, obrigado demais por ter vindo aqui. É rápido, é bate-papo mesmo Rápido verdadeiro. nada, 1 hora conversando, rapaz. Meu obrigado. Deus, Não, hoje é o 100, obrigado. 100º antes tarde do que nunca. Quantos que eu já gravei, será? Eu não lembro em que número que eu entrei aqui. Era mais de 50 já era mais de 50. Não, cara, eu fiz menos da metade. E você que tá aí desde o 01, que nem vai lá assistir, que é horrível, feio pra caramba, já Então, obrigado demais, né, por estar aqui há 100 episódios. Obrigado demais por ter participado, ter vindo aqui contar um pouco de história. Pancho, obrigado. Obrigado também, obrigado, e Juliano e ao Bruno. Eu acompanho sempre o trabalho de vocês. Sabes que eu tenho uma admiração especial pelo trabalho de vocês. Foi bacana demais conversar com vocês também. Vocês são da região foda. Eu acho muito massa isso, cara. Os caras que vão lá e fazem, executam e fazem acontecer. Isso é muito legal e cada vez mais a gente precisa enaltecer isso aí. É verdade. Cara, tem muita gente boa na nossa região, a gente precisa contar essa história. Verdade. Legal. Obrigado demais, galera. Obrigado pelo convite. Redes sociais, não esquece de divulgar as redes sociais. Pancho com BR, né, Maria? Silva, rede social. Bruno Mendes. Juliano Mendes. Não tem um underline, não, porque a gente gosta de tecnologia e a gente começa bem cedo. Juliano Mendes. Começar por os primeiros ali. Não tem underline, não tem nada. O Paulinho dele é @Bornhaus. Eu falei, @Bornhaus, eu falei, caramba, pô. Cara, foi em 1930 que tu conseguiu esse arroba, né? Gente, obrigado mais uma vez, um abraço e até mais. Valeu.